Você tem acompanhado o caso Americanas? A verdade é que atualmente são muitas reportagens abordando o assunto e trazendo informações fragmentadas, de modo que hoje é bastante difícil para alguém visualizar o problema estrutural da empresa e do setor de varejo brasileiro como um todo. Para quem está familiarizado com o arcabouço teórico da escola austríaca, nada disso é novidade, pois o que temos visto não é nada mais do que a boa e velha teoria austríaca dos ciclos econômicos sendo comprovada pela milionésima vez. Você duvida? Pois então observe. Durante as restrições de mobilidade que os governos aplicaram autoritariamente nos últimos anos, as ações das Americanas chegaram ao seu topo histórico de R$ 120, impulsionada que foi pelo mercado online, juros artificialmente baixos e impressão desenfreada de dinheiro. Mas Mephisto sempre cobra o seu preço, e após essa breve festança, chegou a hora do acerto de contas. Desde agosto de 2021, quando os juros subiram de 4,25% ao ano para 13,75%, os papéis da varejista derreteram, e não só ela, como também as outras empresas do setor, dentre elas a Magazine Luiza, que foi por muitos anos a queridinha dos analistas e traders de plantão. Mas como tragédia pouco é bobagem, por detrás do sucesso das Americanas, se escondia uma realidade muito mais sombria, que ao ser revelada trouxe o valor das ações para os valores abaixo de R$1. Então, até aqui, temos uma empresa que chegou a ser negociada a R$ 120 por ação, agora valendo menos de 1% de sua alta histórica. Curioso, não? Mais curioso ainda é pensar que muitos que colocaram dinheiro nas Americanas, os especialistas da Faria Lima, também enchem o peito para dizer absurdidades sobre o Bitcoin. Mas olhemos mais atentamente esse quadro para vermos quais conclusões poderemos tirar de tudo isso. Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira são os principais acionistas das lojas Americanas. Liderados por Lemann, eles formam o trio de investidores brasileiros mais respeitados pelo, aspas, mercado. Juntos desde a década de 70, eles fazem parte da criação do mercado financeiro no Brasil, com o Banco Garantia. A trajetória de praticamente 5 décadas, marcada pelo pioneirismo, teve suas falhas, mas nunca o mercado havia questionado tanto as práticas empresariais e a reputação dos três como agora, por causa do escândalo contábil no qual R$20 bilhões deixaram de ser registrados como dívidas no balanço das Americanas. Sem crédito na praça, a Americanas entrou em recuperação judicial nesta quinta, 19 de janeiro. Mas já há alguns anos, gestores de recursos levantavam dúvidas sobre suas prestações de contas. As principais pistas eram que a despesa financeira não batia, a Americana não gerava caixa e quase todo ano precisava de um aumento de capital. No dia 11 de janeiro, o então presidente das Americanas, Sérgio Rial, anunciou seu desligamento da empresa e relatou ter encontrado inconsistências no montante de 20 bilhões no balanço da companhia. No dia seguinte ao anúncio, as ações das Americanas afundaram 80%, caindo de R$ 12 para R$ 2,72, e a companhia perdeu em um dia cerca de 8,4 bilhões de reais em valor de mercado. Foi o maior tombo diário já sofrido entre as ações que atualmente fazem parte do Ibovespa. Como resultado, a avaliação do grau de investimento da Americanas caiu para a nota D, ou seja, situação de default, popularmente conhecido como calote. O Conselho de Administração da Americanas contratou a Rothschild & Company como interlocutora na renegociação da dívida do Brasil e no exterior. O banco de investimentos, controlado pela família Rothschild, tem escritórios em 57 países e o chefe do braço brasileiro é próximo de Jorge Paulo Lemann. De toda forma, o entendimento da crise atual demanda um olhar mais detido sobre a biografia de Lemann, que está repleta de pontos controversos. Sua jornada inicial passa por anos de estudo em Harvard, uma temporada na Suíça, e seu retorno ainda jovem para terras tupiniquins. Em 1963, já de volta ao Brasil, Lemann ingressou na Ivesco, uma empresa que concedia crédito, tal qual um banco comercial e que quebrou porque emprestava mais dinheiro do que recebia, conforme o livro Sonho Grande, que conta a trajetória do trio. O empresário buscou novos sócios e, em 1967, aos 28 anos, comprou uma corretora, que transformou no Garantia, banco de investimentos que dominou o mercado a partir dos anos 70. Foi lá que conheceu os parceiros de toda a vida. Num improvável golpe de sorte, o Garantia cresceu, tornando-se um banco em 1976 por meio de uma lei do governo que facilitou a criação de novas instituições financeiras como forma de fomentar o mercado de capitais no Brasil. Mas nem tudo eram flores no empreendimento bancário de Lemann.
O Banco Garantia foi alvo de inúmeras ações por assédio moral, além de ter sido investigado pela Comissão de Valores Imobiliários, CVM, por irregularidades no mercado de capitais. O Banco Central multou a instituição pela prática de fraude cambial, operações irregulares e remessa ilegal de dinheiro para o exterior. A instituição também foi acusada de ter colaborado com o infame esquema de pirâmide financeira montado por Bernard Madoff. Pouco depois, o banco se envolveria em um outro esquema nada salutar. O Banco Central iria adquirir títulos da dívida externa brasileira, o que elevaria o preço do papel no mercado internacional. O Garantia foi informado antecipadamente por meio de pessoas próximas das instâncias de poder. O Garantia se empanturrou de títulos, mas explodiu uma crise na Rússia, não prevista, que derrubou todos os títulos da dívida externa. Ainda assim, seus sócios fundadores conseguiram desembarcar do negócio com um poupudo patrimônio. Após esse desfecho, que resultou na venda do Banco Garantia, o trio Lehman daria sua maior tacada até então, comprando a Antártica e criando assim a Ambev, que nasceu com 40% do mercado de bebidas e 70% do mercado de cervejas. O processo de fusão foi um dos casos mais emblemáticos do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que autorizou assim a criação de uma campeã nacional. Os empreendimentos cervejeiros do grupo continuaram se expandindo, bem como acumulando polêmicas mundo afora, como no mercado americano, em que a empresa foi acusada de adulterar seus produtos, aguando a cerveja Budweiser. No cenário nacional, a empresa também é alvo de reclamações sobre a piora na qualidade dos seus produtos, principalmente pela inclusão de milho e arroz em suas cervejas. Por essa época, em 1997, o trio também participou de processos de privatização, arrematando parte da malha ferroviária para fundar a ALL, América Latina Logística, a maior companhia ferroviária do país. A empresa acabaria vendida para a Rumo, da Cosan, em 2014. Por esse período, a Rumo passou a rever alguns pontos da contabilidade da empresa, alegando que a dívida era maior do que se esperava. Em outra empresa do grupo, a Kraft Heinz, alguns questionamentos sobre práticas contábeis também vieram à tona. A empresa encerrou o caso, que a acusava de inflar o EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. A empresa pagou 62 milhões de dólares em multas. Dado todo esse histórico, e após o rombo contábil nas Americanas, o modelo Lehman de gestão está sob uma lupa para entender o que deu errado. Recentemente, o mercado fechou com a AMR3, o papel das lojas americanas, quase virando pó. Não obstante, alguns ainda confiam na empresa e dizem que agora é hora de comprar. Mas essa mesma turma aponta para a volatilidade do Bitcoin como um argumento de que o ativo não é confiável. Vai entender. Adicionalmente, muitos personagens do mercado institucional tratavam as lojas americanas como um papel acima de qualquer suspeita. Vide a caixinha do Nubank e o prejuízo dos clientes, que sem saber estavam alocados na empresa de Lehman dentro de um produto chamado reserva imediata. Agora não faltam casos sendo divulgados de pessoas que aplicaram todas as suas economias nos papéis das americanas, seguindo o exemplo da BlackRock. No caso, esses investidores acreditaram que o aumento dos investimentos da BlackRock era prova suficiente de que a Americanas era um ótimo negócio. Hoje, porém, essas pessoas dão depoimentos amargos na mídia nacional contando quanto dinheiro perderam. Em contrapartida, o Bitcoin sempre se recuperou de todas as suas baixas históricas, ao passo que provavelmente as lojas americanas, campeã nacional com fortes laços com o governo, dificilmente voltará a valer metade do preço de sua alta histórica. Considerados todos estes fatores, agora que temos visto a perigosa configuração de sinergia entre Jorge Paulo Lemann e o Estado Leviatã, devemos dar atenção redobrada ao entrelaçamento dos tentáculos destas figuras sombrias. De todas as frentes em que o grupo Jorge Paulo Lemann atua, talvez um dos mais badalados seja o setor educacional. Suas iniciativas filantrópicas ficaram famosas por custear os estudos de jovens lideranças em prestigiadas universidades americanas, além de investir em cursos e palestras dentro do Brasil. A mais famosa destinatária da caridade de Jorge Paulo Lemann é a deputada Tabata Amaral, que conquistou sua formação em Harvard com uma bolsa da Fundação Estudar. Essa proximidade de Jorge Paulo Lemann com a elite de Brasília vem sendo alvo de suspeitas já há algum tempo, mas agora com o descortinamento do histórico questionável do dono das lojas americanas, essa proximidade com o poder deve criar para Lemann a reputação de ser uma espécie de George Soros brasileiro.
Quem acompanhou o histórico das grandes crises fiduciárias já pôde observar que muitos empreendimentos insustentáveis acabaram se perpetuando, graças à proximidade com o poder e com a impressora keynesiana estatal. Será esse o caso das Americanas? Será que por detrás de sua vistosa fachada se esconde só mais uma empresa zumbi, sugando o dinheiro confiscado de pessoas pacíficas? O que é certo é que cada negócio que possui as digitais do Leviatã deveria ser encarado com a maior das desconfianças. Terminamos essa reportagem com 2 conselhos. O primeiro deles, nunca confie em alguém da Faria Lima. O segundo conselho é uma pergunta. Você já ouviu falar da iniciativa Bitcoin?